GoCast no ar. E hoje a gente convida você para viajar até a Alemanha para falar com Murilo Antônio, diretor global da Adidas. Com mais de 11 anos de experiência, o executivo ajudou organizações no desenvolvimento de novos negócios, construção de marcas e criação de novos planos estratégicos de negócios. Eu sou a jornalista Duda Estrela e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Mas antes de eu apresentar minha turma, para tudo, porque tem um recadinho para você. Você sabia que a GoManage tem um curso para quem deseja ingressar no mercado da bola? É o Mídia da Vitória. Os jornalistas Norton Capel e José Pedro Villa-Lobos apresentam o papel estratégico da mídia num clube de futebol. E como a comunicação exerce poder de influenciar comportamentos, decisões e sentimentos de torcedores e imprensa. Um excelente conteúdo para quem sonha em trabalhar no futebol além das 4 linhas. Acesse o link e garanta presença no Mídia da Vitória. Use o nosso código promocional Mídia da Vitória e se inscreva no nosso curso, o curso da GoManage. E agora deixa eu dar as boas-vindas ao Murilo. E antes de eu chamar a minha turma, eu quero saber que cidade você tá. Porque o Norton me contou, mas eu não consigo pronunciar, mesmo eu sendo Eduarda Strub, eu não consigo falar esse nome não, Murilo. Me ajuda. Claro, não, eu te ajudo, sim. Prazer, Eduarda. Prazer, pessoal. Eu moro, na verdade, em Erlangen. É uma cidade que ela fica do lado da cidade sede da Adidas, e a cidade sede se chama Herzogenaurach. Provavelmente algum local vai me corrigir, eu tenho certeza, minha pronúncia não é a melhor, mas a gente chama a cidade carinhosamente de Herzo, então fica mais fácil. Ai, que barato. Eu acho que o Norton arriscaria muito bem, porque ele adora a Alemanha. Hoje ele veio fardado, né, com uma camisa que ele adora, já revelou aqui outras que ele quer comprar ainda. Norton Capel, jornalista, participante, tudo bem com você, Norton? Tá Tudo fardadinho, ótimo, hein? estou com uma camisa aqui do Ajax, de Amsterdã, uma das camisas mais bonitas, na minha opinião, produzidas pela Adidas para clubes de futebol do mundo. Então, estou bem fardado e com uma grande presença aí do Murilo para conversar com a gente. Linda camisa mesmo. Agora eu sei que Luiz Henrique Nunes, CEO da GoManage, gosta também de uma camisa vermelha, Adidas, é isso mesmo, Luiz? Oi, Duda. Oi, Murilo. Né? Fala, Norton. Eu gosto muito da Adidas, sempre tive uma simpatia enorme com a Adidas, que acho que são os uniformes mais bonitos, né? E eu fiquei com inveja, a gente não combina as coisas. O Norton com essa camisa e eu tenho aquela pretinha do Inter, que tem as 3 listas, amarela de um lado, né, verde do outro, com o símbolo do Inter. Devia ter posto aquilo. Sou capaz até de ir ali trocar de camisa, né? Não, sensacional. Um barato, né? Que bom estar contigo aqui, Murilo, né? E parabéns aí por toda a tua trajetória. Obrigado. Você viu, né, Murilo, que é muito real isso, né? Essa paixão que eu imagino que chegue a você toda hora, né? Essa marca tão bacana. Queria dar as boas-vindas a você, agora real oficial, né? Um executivo de estratégia e marketing com uma super bagagem internacional. E tudo começou quando você foi selecionado aí, se eu não estou enganada, entre 21 mil candidatos para trabalhar como trainee de estratégia de negócios para a Samsung. É isso mesmo? Conta essa história para a gente. Aí não parou mais, né? É isso mesmo, Eduarda. Eu comecei, na verdade, minha carreira profissional em logística, né? Trabalhei por muitos anos em logística, ali por 4, 5 anos do começo da minha carreira. E, assim, percebi que provavelmente ia ficar nesse segmento se eu não mudasse. Resolvi dar um passo para trás e resolvi começar a me aplicar para alguns programas de trainee, né? Que lá por volta de 2013, 2014, eles eram bem comuns, assim, no Brasil. Era uma maneira de preparar jovens talentos, vamos dizer assim, para entrar no mundo corporativo e eventualmente virar um executivo. E eu passei numa vaga de planejamento estratégico para a América Latina, na Samsung. Foi onde vamos dizer assim, eu sempre brinco que a Samsung na minha carreira ela foi minha Brasília, né? Então lá foram meus 50 anos em 5. Eu fiquei 4 anos lá, mas eu arredondo para 5, vamos dizer assim, foram meus 50 anos. Assim, foi um desenvolvimento muito legal e muito importante lá. Então, é isso mesmo. Legal. O Murilo é um fenômeno, né? 21 mil candidatos, ele é aprovado pela Samsung.
Acho que na Adidas, né, Murilo, também não foi diferente, também tinha zilhões de candidatos e você é escolhido para trabalhar na sede da Adidas, com estratégia, com inovação, com planejamento, com branding, né, que são assuntos Isso, que são encantadores. Agora você está na parte de digital e sales tech, né? isso, eu estou em É tecnologia. Isso. exatamente. Exatamente. E eu queria até começar por isso, né? Para sales tech, para quem não sabe, né? A junção aí de duas palavrinhas, né? Sales, vendas, tech, tecnologia, que ou seja, é o uso da tecnologia para acelerar, otimizar vendas, substituir processos que antes eram feitos pelos próprios vendedores, né? Antigamente, um vendedor usava metade do seu tempo para coisas que não impactavam diretamente na venda, né? E a gente está falando aí de planejamento, de estratégia, de BI, de geolocalização, de um monte de coisa, né? Inteligência artificial que você deve estar trabalhando agora. Então, conta para a gente, né? Para quem está nos escutando e nos vendo, né? Sobre essa questão de tecnologia numa empresa como a Adidas, né? Uma empresa voltada ao esporte, ao segmento do esporte. Claro, claro. E você, acho que você acertou bem no tom aí, Luiz. É exatamente isso, né? Quando a gente fala, e hoje eu estou nessa posição que é de Digital and Sales Tech, quando a gente fala principalmente dos nossos pontos de venda, se você for observar, se você for entrar numa loja hoje da marca, seja no Brasil ou seja em qualquer lugar do mundo, você também tem esses pontos onde a gente toca, ou, né, onde a gente se conecta com o consumidor, mesmo dentro da loja, que são pontos assim totalmente envolvidos dentro da tecnologia, dentro da internet, dentro da conexão à internet das coisas. Então, assim, basicamente é tentar criar essa estrutura de omnichannel, vamos dizer assim, de que o consumidor, a experiência que o consumidor tem dentro do nosso e-commerce, a experiência que ele vai ter dentro de uma loja, e a experiência que ele vai ter também com os canais de comunicação quando precisa de uma assistência da empresa, seja para retornar um produto, seja quando está esperando chegar o produto, como que a gente junta toda essa parte tecnológica em uma função que faça sentido e que seja entendível para o consumidor, né? Eu gosto bastante de falar assim, e principalmente quando a gente está falando de uma marca esportiva, que é o que você está trazendo, que a gente está trazendo hoje, faz todo sentido esse tipo de interação, faz todo sentido de você trazer novas tecnologias, né? Então, assim, vamos dizer, uma maneira diferente de você ver o produto, que às vezes não é o produto que está disponível, o acesso está 100% disponível na loja, mas você pode ver ele através de uma tecnologia como algumas das funções ou algumas das ferramentas que a gente tem nas lojas, onde você pode ver ele em 360, num ambiente diferente, num ambiente digital, você pode ver em outras cores, você pode ver em outros tamanhos, e você pode acabar, às vezes, comprando online se ele não estiver disponível na loja, né? Então, como que a gente junta tudo isso, empacota tudo isso para o consumidor de uma maneira que faça sentido, né? Então, eu trabalho mais essa parte de estratégia mesmo, de como tudo isso se conecta atingindo o objetivo final. Não sou um engenheiro de software, eu não faço código, né? Eu não trabalho nessa ponta, mas eu trabalho na ponta e é um pouco por isso do que eu fui para essa função também, e trazer um pouco desse lado de business para dentro desse ambiente mais tecnológico. Murilo, quando a gente fala da Adidas, a gente tem uma ideia de totalidade, de globalidade, né? Uma coisa global, uma marca mundial. Se fala muito que a FIFA tem mais países integrantes da FIFA do que a própria ONU. Hoje, qual é a estrutura mundial, e é uma curiosidade que eu tenho, em relação a em quantos países hoje a Adidas, se é que tu tem esse número ou aproximado, em quantos países a Adidas hoje atua, não só com o produto, claro que a gente sabe que o produto Adidas está em todo o mundo, mas assim que ela tem realmente venda, patrocínio de esportistas ou clubes ou esportes. Qual é hoje o tamanho da Adidas em termos de mundo? Olha, acho que assim é fácil perceber que em todos os grandes mercados ela está presente, né? Assim, eu vou ficar te devendo, na verdade, todo o nosso footprint, não sei exatamente todos os países, né? Cada um também tem uma dinâmica diferente, mas assim, dado o tamanho da empresa, e principalmente dado o cenário competitivo que a gente tem hoje, se você não tiver, isso aí eu falo também, eu estou falando muito provavelmente os competidores têm a mesma percepção sobre, se você não tiver dentro dos principais mercados e você também não estiver fomentando os mercados que estão nascentes, você tem muito a perder. Então, não sei, assim, especificamente dizer, então, estão em todos os países do mundo, globalmente.
ou tem ações em todos os países. Olha, eu não sei, eu vou ficar te devendo essa informação, mas com certeza você vai achar em qualquer canto do mundo, né? Então, seja a gente tendo um approach bem grande nos países onde gostam mais de futebol, ou nos países onde gostam mais de cricket, por exemplo. Então, recentemente a gente fechou uma parceria e a gente está patrocinando a equipe nacional de cricket na Índia, que é o maior esporte na Índia, né? Hoje, assim, mais famoso que futebol, mais famoso que qualquer outro lá. Então, é importante entender qual que é a regionalidade, onde que é importante atuar e onde que faz sentido a marca atuar, mas eu não consigo te dizer hoje se a gente tem mais países do que a ONU, por exemplo. Isso eu fico te devendo. Fica para o Como é que é a tua próximo. rotina? A tua rotina aí na Alemanha, como é que é? Vocês se reúnem, você tem uma equipe? Como é que isso acontece no dia a dia? Porque a gente tem a ideia da Adidas, né? Que nem o Norton disse, algo tão global, tão enorme. Uhum. Como é que esses processos são conversados e de que maneira isso acontece no teu dia a dia, por exemplo? Isso. No meu dia a dia eu trabalho, como eu trabalho no headquarter, né? O meu alcance é mais global. Então, eu não, por exemplo, assim, eu não talvez seja a pessoa mais indicada para dizer as peculiaridades de mercados específicos, né? Mas eu entendo qual que é o landscape globalmente que a Adidas quer traçar, por exemplo, para os próximos 5 anos. Então, qual é a nossa estratégia tecnológica? Onde que a gente quer estar nos próximos 5 anos? A época que eu trabalhava em branding, em marketing, então qual é a ideia que a marca quer alcançar nos próximos 5 anos. Essa parte do planejamento estratégico, ela toca a marca e depois sim é ramificada para os diferentes mercados, né? Isso, assim, não é nenhuma peculiaridade da Adidas. Eu trabalhei na Samsung e era a mesma coisa. Então, basicamente, você recebe inputs do headquarter de como vai ser o planejamento estratégico, quais são os produtos que estão chegando, o portfólio, e como que a gente quer atuar e em que territórios que a gente quer que a marca atue. Então, isso vem muito de headquarters. Então, hoje eu vejo um pouco esse outro lado. Então, aquele lado que eu tinha quando eu trabalhava no Brasil, quando eu trabalhava na Samsung, de receber esses inputs e falar, tá bom, vamos entender agora como que isso funciona no âmbito de América Latina e o que a gente tem que mudar para fazer funcionar na América Latina, porque essa troca também é importante entre subsidiária, headquarter, é importante que tenha uma troca e que se permita um pouco também de dar um pouco da regionalidade para os processos. Hoje eu estou vendo isso do outro lado. Então, como você empacota isso para que faça sentido para que um país, uma região, consiga desempacotar isso e traçar esse plano e atingir as metas que tem que atingir os objetivos que tem que atingir, seja de marca, seja de venda, seja o que for, mas como ela empacota isso. Então, é engraçado hoje eu estar numa posição como essa que é mais global, porque muitas vezes eu consigo ter um pouco desse sentimento e eu consigo entender o que o outro lado está passando também. Então eu falo, puxa, eu lembro que isso era um pouco difícil de lidar com isso, mas hoje eu consigo entender por que acontece, né? Então por que as coisas às vezes funcionam. Sim, eu tenho um time, né? Mas o meu time, assim, ele é focado só mesmo em processos globais, então a gente trabalha só com headquarter aqui, só com trabalho global. E depois das divisões e como isso acaba sendo desempacotado nos países, aí é uma conversa mais densa e mais intensa entre as lideranças regionais e as lideranças globais, né? E você falou uma palavrinha mágica que o Luiz Henrique já deve estar se coçando lá. Ele falou umas 3 vezes planejamento estratégico. Nossa, eu adoro um planejamento estratégico. Eu não conheço nenhuma grande empresa, nenhuma organização que tenha conseguido ter sucesso, né, que não tenha tido um bom planejamento estratégico e, mais do que isso, que eu tenha executado. Né? A empresa, para dar muito certo, como é que uma empresa pode dar muito certo se ela não tem um plano estratégico, se ela não sabe o que ela quer, para onde ela vai, o que ela quer ser da vida, qual é a sua visão? Não tem. Até o certo dessa empresa a gente não sabe se deu certo, porque a gente não sabe se ela é isso que ela queria. Né? Isso está me lembrando clube de futebol. Isso está me levando clube de futebol, gente. Onde a gente quer chegar? Cadê nossa gestão, planejamento? Clube de futebol, às vezes o cara quer chegar em primeiro, mas não sabe como, né? Mas o Murilo, eu acho que a gente pode falar aqui o nome da concorrente, né, principal, são várias, né, mas da principal. A minha pergunta é a seguinte: a Adidas, ela tem um carro-chefe? Porque, veja bem, assim, a líder do segmento em faturamento é a Nike, né? Em faturamento. A Adidas é a segunda colocada. Talvez no segmento futebol, eu acho até que a Adidas seja a primeira, né? Ou antigamente era, não sei se ainda
se ainda mantém. Mas a Nike ela é muito dependente, né? Esse faturamento todo ele é muito dependente do segmento de tênis, calçado, né? A Nike tem toda uma estratégia em cima de tênis, teve a questão lá do famoso, né? Não lembro direito o nome do Nike Air, acho que é Easy, né? Do Michael Jordan, que É, Jordan, isso. custava quase US$ 2 milhões. Ou seja, tem toda uma estratégia em cima de tênis e ela tem um faturamento. Se tirar o faturamento da Nike do tênis, ela cai não sei para que lugar. Mas, enfim, a Adidas ela tem também um carro-chefe, tem alguma estratégia parecida como essa, de focar em segmento, em celebridades, associar a algum momento, alguma coisa assim? Olha, eu acho que isso hoje está na cabeça de toda a marca, né? Eu não consigo imaginar, e a gente está falando aqui principalmente de marcas que normalmente estão envolvidas no ramo esportivo, no ramo de entretenimento, eu não consigo imaginar nenhuma que não esteja pensando nisso, ou qual é a estratégia, né? Se eu falar aqui, primeiro que talvez eu não conheça nem tudo no detalhe, e tem outra que eu vou estar dando também um pouco de munição para o concorrente, né? Mas, assim, com certeza absoluta. Carros-chefes, eu acho que, assim, igual a Nike tem os carros-chefes dela, nós também temos. Então, a gente tem produto aí que está há muitos anos no mercado, como o Superstar, como o Stan Smith. Então, que são produtos, assim, que carregam muito também do que a marca acredita, né? Então, a gente tem esse lema de que, através do esporte, a gente consegue melhorar a vida das pessoas. Eu acho que, por exemplo, o Stan Smith é um exemplo disso, porque foi um tênis que começou com um atleta usando, e hoje é um tênis que é usado, na verdade, na parte de entretenimento, você pode assim dizer, na parte mais casual, né? Então, as coisas elas vão se movimentando, e esse mercado de tênis e de produto esportivo como um todo, é engraçado você ver como ele se movimenta de entretenimento para esporte com muita fluidez, né? Então, você falou bastante do Air Jordan, que foi um tênis que foi desenvolvido para jogar basquete. Então, o filme está aí, não sei se todo mundo assistiu também, mas acompanhou, e muita gente usa ele hoje para dar uma volta no shopping, né, por exemplo. Então, e isso acontece também com vários produtos nossos, o que é normal, porque você cria esse apelo, você cria esse desejo de fazer parte desse ambiente. O esporte ele é muito apaixonante, né? E quando as marcas elas tentam se ligar a esse ramo, esse mundo esportivo, elas tentam trazer um pouco dessa paixão que o torcedor de futebol, o torcedor de basquete, o torcedor de cricket tem para dentro do ambiente da marca em si também, né? Daí não estou falando, eu já extrapolei, não estou falando só das marcas que estão no ramo esportivo, como a Adidas ou como a Nike, mas também estou falando de marcas que patrocinam clubes, elas estão procurando isso, né? Então elas estão procurando se ligar e se conectar com as pessoas nesse ambiente, nesse nível de paixão que depois ela vai acabar sendo lembrada, né? O torcedor hoje, por exemplo, se você for perguntar para, poxa, título de 98, você lembra qual que era o patrocinador do seu clube? Muito provavelmente ele vai lembrar. É uma coisa que fica muito marcada, é uma coisa que fica registrada. Assim como você lembra quando rebaixado, você também lembra, entendeu? É uma coisa que fica muito marcada. Então, é super interessante você ver essa fluidez entre entretenimento e esporte, porque ele acontece, é uma dinâmica que vai continuar acontecendo por muito tempo, por muito tempo. Acho que teve uma transformação grande na indústria e esse é o principal caminho que todas as marcas vão seguir. Murilo, além de vir com uma camisa da Adidas, eu também busquei aqui meu livrinho que eu li há uns 15 anos, Invasão de Campo, da Barbara Smith, eu recomendo. Ele conta a história da Adidas e um pouco da história da Puma também, e o início praticamente do marketing esportivo, né? O marketing esportivo iniciado pelo Adi Dassler, né? Que virou Adidas, e que tem uma história fantástica, uma história incrível, tanto é que, para quem gosta e é apaixonado pelo futebol, muitos atribuem o milagre de Berna, que foi a Copa do Mundo vencida pela Alemanha em 54 em Berna, na Suíça, diante dos húngaros, os magiares, os famosos húngaros, foi por causa do gramado completamente molhado e a chuteira Adidas fez a diferença. Então, quem ganhou aquela Copa do Mundo foi a Adidas, segundo alguns, né? No qual eu tendo a acreditar, porque o time da Hungria era realmente fantástico. Mas nessa história toda de
fundada aí na cidade que eu vou só dar o apelido também, Herzog, Herzog, é isso? Tô correto? Herzog, isso. Herzog. Tá quase lá, né? Herzog. Na cidade de Herzog, em 1920, são 103 anos. O que se mantém ainda deste ideal de início, né, dessa evolução? O que vocês aí no dia a dia ainda bebem dessa fonte magistral do fundador, de quem tinha toda uma preocupação de ser um artesão do esporte? Uhum. É interessante você falar isso mesmo, né? Primeiro que isso está dentro de tudo que a gente faz. Você, igual eu já comentei mesmo, a missão, o principal valor da marca é que pelo esporte a gente consegue mudar vidas. Então isso já dá a tônica do todo de como funcionam os processos e como a empresa funciona. Mas é engraçado você perguntar isso porque também tem um ponto de vista um pouco por fora que eu tenho de ter me mudado para cá e de fazer parte desse ambiente, de estar aqui, que é que o esporte eu vejo muito mais imbuído dentro do estilo de vida do alemão e dentro do estilo de vida aqui, principalmente da região. Ele é muito mais imbuído do que eu imaginava e até, de certa maneira, ele é muito mais presente do que eu tinha, por exemplo, como eu tinha como experiência quando eu morava em São Paulo, né? Todo mundo aqui, em algum nível, pratica algum esporte, seja por qualidade de vida, seja porque vai se entrosar com amigos e vai, enfim, se conectar com outras pessoas. E isso está muito imbuído assim. Então, eu consigo imaginar que lá na década de 40, lá atrás, isso surgiu porque isso já fazia parte do ambiente, do estilo de vida do europeu mesmo. E é um pouco de tudo, assim. Então, não é só... Quando a gente acaba ligando muito a esportes coletivos, né? Porque é o que vem muito, assim, para a nossa história, para a nossa mente. Então, futebol, basquete, vôlei. Mas aqui tem muito também do esporte que você acaba fazendo por você mesmo para você acabar atingindo um outro patamar, né? O você contra você. Então, a corrida é uma coisa que é muito praticada aqui, né? Muita gente corre, você vê em todos os momentos, principalmente agora que está começando o verão, toda hora, das 6 da manhã até as 10 da noite, você vai encontrar gente correndo na rua ou até mais tarde, assim, porque é uma coisa que está muito dentro tá muito dentro do estilo de vida mesmo, né? E assim, eu acho isso maravilhoso, porque eu, como quem gosta de esporte, como quem adora, enfim, vem um pouco mais dessa parte de esporte coletivo mesmo, mas eu acho isso bem encantador. A cidade em si também é muito interessante. Você lê o livro, você deve saber que a Puma e a Adidas elas foram uma dissidência da família, né? E de fato você tem o campus da Adidas, que está situado assim num pedaço da cidade, e basicamente atravessando a rua você tem o campus da Puma, né? Que está do outro lado. Então, e eu vou dar alguns panoramas para você. Assim, eu não consigo, eu não sei te precisar direito quantos mil funcionários cada uma tem dentro do campus. Eu acho que a gente tem em torno de 7, 8 mil, eu não sei te dizer direito. Mas só para te dar um contexto, a cidade em si tem 32 mil habitantes. Então, se você pegar essas duas empresas, provavelmente, óbvio que não é todo mundo que mora na cidade, mas dá para quase dizer que ela emprega as duas empregam quase todo mundo na cidade, né? Então é uma dinâmica muito legal, é uma dinâmica muito interessante. Maneiro. O... eu não tenho dúvida nessa pergunta que o Norton fez, né? O que se mantém lá dessa história toda, né? Eu acho que é isso mesmo, a gente está falando de planejamento estratégico, quer dizer, é visão, né? É visão, são valores, né? E valores, eles não se modificam muito, né? Devem ser os mesmos valores que criaram a empresa, que são, de certa forma, seguidos Exato. até hoje. Você falou aí, Murilo, da missão, né? Melhorar a vida das pessoas, trazer exemplos, ligar, conectar pessoas. E, cara, assim, um dos maiores clubes do mundo, né? Ou talvez até o maior do mundo, patrocinado pela Adidas, do Real Madrid, né? Ele vive um momento delicado, né? Com uma das suas maiores estrelas, talvez seu maior jogador, o Vini Júnior, sendo aí duramente atacado com casos de racismo, né? E eu vejo que, na verdade, não é só o Vini Júnior que está sendo atacado. Claro que ele está sendo atacado diretamente, muitas vezes sofre com isso, mas, na verdade, a indústria do futebol também está sendo atacada, né? É o futebol que está trazendo esse exemplo abominável de racismo, né, para os estádios, para o campo de jogo, né?
E a Adidas, né, ela está, né, diretamente associada, quer dizer, a marca Adidas está associada a esta indústria toda que é o futebol, né? Como é que ela lida com isso? O que a Adidas poderia fazer ou deveria fazer, né, para contribuir até para o fim disso? Porque é uma indústria que ela atua muito fortemente e que está sendo vista hoje de uma maneira ruim. Isso, de certa forma, também né, se conecta com a marca de quem está ali naquela indústria. Luiz, quando você começou a falar, eu achei que você ia falar patrocinado pela Adidas, achei que você ia falar o Inter, mas tudo bem. Você Mas é falou um dos o Real maiores clubes Madrid. do mundo. Pô, eu É o achei que ia falar Internacional o também, Inter, é um dos né? maiores clubes do Murilo, mundo. adorei, Murilo, arrasou. Eu, Mas, eu acho que ele ter confundido faz todo sentido. Quando, Ele deve faz ter legal. todo ficado sentido, sabendo que a faz gente todo ganhou do sentido. Barcelona, esse negócio todo, né, gente? E, Mas, e- e os clubes têm coisa em comum, né? Quando um dos dois maiores do Sul do Brasil jogaram final de Mundial com um dos maiores da Espanha, os patrocinados pela Adidas venceram, exatamente. Mas né? não, legal, mas sobre sua pergunta específica, Luiz, e eu acho que eu tenho que também tomar um cuidado aqui, porque eu não sou porta-voz da empresa, então eu não posso falar referente a que tipo de ação ou o que deve fazer ou não, então eu tenho que me despir totalmente aqui dessa questão, eu vou ficar te devendo essa resposta desse ponto de vista, mas eu posso te falar o que eu vejo e o que eu imagino, né? É, assim, o esporte, ele é uma das principais alavancas que a gente pode usar, na verdade, para começar a coibir e começar a fazer com que esse tipo de coisa seja levada muito a sério. É, eu não, assim, eu acho importante que, e principalmente assim, é difícil me colocar na posição de pessoas que passam por isso, entendendo também a minha posição. Eu entendo que, assim, realidade, eu nunca passei por isso, mas é uma prática que eu sei que é abominável, absolutamente abominável, absolutamente não concordo, e não é que só mancha o futebol, mancha como a gente se relaciona como sociedade mesmo, né? Assim, o Ancelotti, no fim do jogo, ele deu uma entrevista que eu acho que foi muito pertinente, muito Fantástico, cabível. Ele falou, você quer fantástico. falar de Perfeita, futebol? perfeita. Ele falou, você quer falar de futebol mesmo, dado o que aconteceu, né? Então eu acho que assim, a gente tem que usar o futebol e o esporte como uma alavanca para mudar isso. Mas quando ele acontece em campo, na saída do estádio, na rua ou em qualquer lugar, ele tem que ser tratado como deve ser tratado, como um crime. As pessoas têm que ser punidas e responsabilizadas por isso. E daí você tem que esquecer a parte do jogo, você tem que esquecer quem ganhou, quem não ganhou, o que aconteceu, o que não aconteceu. Ficou manchado. E isso é horrível. E eu espero que, de fato, as marcas elas comecem também assim, elas obviamente já coíbem, né? Mas que tem que ter um olhar crítico e atento também. Eu acho que tem que tomar cuidado para não querer capitalizar muito em cima disso. Então, de novo, estou falando eu, Murilo, aqui, não empresa. Eu acho que tem que tomar um cuidado para não querer capitalizar sobre isso, mas passar qual é a mensagem correta. Então, é um assunto assim que tem que parar, tem que dar um basta. Assim, já aconteceram, por exemplo, 10 vezes com ele, essa foi a 10ª vez que aconteceu dentro da La Liga, e agora isso ganhou uma grande repercussão, mas isso também acontece nos jogos de várzea no Brasil. Se você for jogar num campinho, se você for jogar com a sua empresa, no seu site, acontece em todo lugar. Assim, ganhou a repercussão, ganhou porque é Real Madrid, porque é o Vini que tá assim, no holofote, mas acontece em todo lugar, essa é a realidade, e isso tem que acabar, e a gente tem que usar o esporte como uma alavanca para acabar com isso mesmo. Vini, você, enquanto CPF, escreveu no seu LinkedIn: quando uma marca associa sua imagem ao esporte, ela busca atingir sentimentos que são característicos desse meio. Competição sadia, superação, orgulho, paixão, trabalho em equipe, entre muitos outros. Preconceito, racismo, violência, com certeza não estão nesse pacote. E me espanta que a maioria das empresas parceiras prefira se calar ou soltar notas vazias quando essas coisas acontecem. Você, CPF, sente o que a gente sente aqui também, né? Enquanto todos nós não pararmos e cobrarmos atitudes concretas
isso vai se repetir no elevador do nosso prédio, no estádio, em qualquer lugar. Porque o esporte ele tem que ser exemplo, né? A gente é apaixonado pelo esporte por causa disso, por essas coisas legais que a gente vê, e não em função disso tão vergonhoso para todos nós, né? Uhum. Exatamente, exatamente. Eu penso isso, e elas têm que ter uma posição imponente, com certeza, porque, de novo, é uma maneira, é uma alavanca, é um veículo que a gente pode usar para fazer com que isso acabe de vez, entendeu? O esporte ele é um veículo tão bom, a gente consegue trazer tanta emoção boa é, através do esporte, como eu disse, competição sadia, espírito de equipe, é, eu acho que é uma coisa tão importante para toda criança que, né, que já está numa idade adequada, que começa a praticar alguma coisa, que se tiver aptidão e gostar, que vá para frente, que realmente faça disso seu estilo de vida, putz, não, absolutamente não cabe mais no nosso meio. Eu só queria fazer aqui o registro, né, em relação à atitude, né, absolutamente louvável do Vini Júnior, né? Ele realmente comprou essa briga. Esta é também, né, não é só pelo fato dele estar no Real Madrid e ser o Vini Júnior, mas o Vini Júnior que comprou uma briga. Eu acho que isso também tem que ser destacado, porque entre omissões e omissões e omissões, talvez tenha se chegado onde se chegou. E a atitude dele de ação certamente causou mais reação, mas ele não retrocedeu. Ele avançou e até um jornal espanhol usou um termo, o Marca, né, que realmente foi uma revolução dentro do futebol espanhol que aconteceu nesta semana. Então, aqui o meu aplauso, meu desagravo e minha solidariedade ao Vinícius Júnior. Com Perfeito. E certeza. teve desdobramentos, né, Norton? Que até então a gente não via. Ele era atacado e a gente não via as coisas acontecerem. Teve pessoas presas, o árbitro foi responsabilizado, né? Ele vai poder jogar, a suspensão dele foi anulada. Então a gente viu ações, e é o que a gente está precisando hoje, né? Porque falar, todos nós podemos falar, mas sentir o que ele sente ali, e muita gente sente, não E, tem como. e cobravam, né, uma reação do próprio clube, né, e teve essa reação, né, com todos vestindo a camisa número 20 de Vini Júnior, o estádio aplaudindo. Ele poderia ter jogado, não jogou, foi preservado. A própria entrevista do Ancelotti. E o Real Madrid afirmando que agora também não vai deixar barato, que vai entrar na briga. É mais ou menos alguma coisa como o Lewis Hamilton fez na Fórmula 1, e que teve o apoio da Mercedes, né, quando trocou a cor do seu carro para a cor preta, né, também comprando essa briga junto com todo mundo. Né. Eu escrevi alguma coisa no meu Facebook, e teve um grande amigo, que foi meu treinador de basquete há 112 anos atrás, né, ele, ele disse, mas esse não precisa de defensor, não precisa de ajuda, tem gente pobre, gente que mais humilde, que sofre isso todo dia. Eu disse, cara, a ofensa, a injustiça, né, isso dói em qualquer ser humano, independente da condição dele. Né? O que o Vini Júnior pode fazer diferente é exatamente isso, é usar a imagem e o alcance, né, que ele tem para tomar atitudes, né, porque alguém tem que comprar essa briga, alguém tem que comprar a briga. E só assim a Mercedes, o Real Madrid, o Vini, o Hamilton e tantas pessoas estão comprando essa briga. Foi nesse sentido, Murilo, até que eu perguntei assim, né, o que uma empresa chega assim, vem cá, cara, o teu patrocínio vai cair pela metade, eu não faço questão de vestir, né, o teu time, o teu clube, porque tu está associado a uma coisa que é ruim, né? Da mesma forma que, às vezes, quando dá uma briga no estádio, querem proibir a torcida de entrar no jogo. É proibir o clube, a torcida de entrar no jogo, é o patrocinador dizer, olha, a tua cota está fora, o teu ano que vem tu vai jogar com outra marca de uniforme, porque a minha não se associa a clubes. Né? Tu não tem como impedir que, de repente, qualquer abobalhado, qualquer da vida, de qualquer clube, faça alguma bobagem. Né? Mas tem alguns que parecem mais, né, mais racistas ou mais ativos nessa coisa. Então, assim, tem coisas que a gente pode e deve fazer, né, para dentro dessa lógica de comprar uma briga realmente.
Exato. E que saia justa, né? Nós colocamos aqui o nosso amigo, porque ele, enquanto participando dessa discussão, ele já não sabe se ele é CPJ, se ele é CNPJ, se ele é CPF. A gente deu uma embrulhada agora no Murilo. Ainda bem, Norton, que o chefe dele é alemão, não vai entender o que nós estamos falando, não vai entender o que nós estamos falando, porque o cara vai chegar lá, pô, participei de um programa e o cara sugeriu a gente cortar o contrato do Real Madrid, do Madrid não, do Valência, de repente, não sei. Eu nem sei se o Valência é Adidas ou não lembro. Não é. Mas, então, já mudando, uma curiosidade, já que eu vejo também, a Eduarda citou aqui, né? Tu faz algumas manifestações no LinkedIn, na rede profissional e pessoal ali, sobre acontecimentos do Brasil, acho interessante, né? Tu tem uma conexão forte com o futebol, com o jogo, e eu fui pesquisar e me chamou a atenção que agora a Bundesliga está chegando no final e tem 2 candidatos ao título, né? Enquanto a gente está gravando o programa, ainda não sabemos se será o Borussia Dortmund ou o Bayern de Munique. Mas é curioso que não há nenhum jogador brasileiro nesses times. E das 6 ligas maiores da Europa, todos os campeões, ou que vão ser campeões, têm jogadores brasileiros. Qual é hoje a visão aí do jogador brasileiro na Alemanha? Eu acho que o jogador brasileiro já esteve mais em alta, hoje está mais em baixa. É isso mesmo? Qual é a sensação? Qual é a visão hoje aí de quem está no meio sobre esse assunto que foi... Eu fiquei curioso porque eu acompanho a Bundesliga e eu vejo cada vez menos jogadores brasileiros atuando nessa tão poderosa liga do futebol mundial, né? E já foi uma liga onde a gente teve muito craque nosso aqui, né? Essa é a realidade, né? Então, Elber, Sonny Anderson, pô, vários, né? Coutinho, Zé Roberto, por aí vai. Dunga. Então, Tinga. Exato, Tinga. Então, eu acho que talvez seja um pouco, vamos dizer assim, uma entre-safra, eu vou dizer assim, porque acho que talvez seja uma peculiaridade desse momento, mas o que você está falando, de fato, ele é muito pertinente. Assim. O que eu vejo é que o jogador brasileiro ele começou a perder um pouco desse apelo quando a gente começou a exportar talvez muito jogador que já não tinha mais aquele talento muito natural e bruto como a gente tinha com Ronaldo e com Romário, mas mesmo assim eles traziam ainda aquela áurea de pessoa que não é comprometida, pessoa que não se dedica, pessoa que não busca melhorar, né? Então eu acho que isso nos últimos anos afetou muito o jogador brasileiro aqui na Europa. Teve o desenvolvimento do jogo dos outros países também, então se você for ver Espanha, Inglaterra, principalmente a Alemanha, eles começaram a construir muito bem a sua base, começaram a criar a sua história dentro do esporte, assim, do que nós queremos ser. Então, voltando aí porque o Luiz gosta bastante de falar, o planejamento estratégico, essas federações tiveram, então elas começaram a fomentar, e aqui a da Alemanha é um grande exemplo disso, um trabalho que é feito há mais de 30 anos, com base, você evolui na base, qual é o estilo de jogo, que é o mesmo que depois vai ser jogado na seleção, então os jogadores eles se acostumam já a jogar num esquema tático e numa dinâmica que vai facilitar com que eles atinjam uma seleção nacional. Então você tem toda uma preparação que eventualmente acaba sendo um pouco mais, como eu posso dizer assim, um pouco menos relevante você ter jogador assim, brasileiro por aqui ou não. Óbvio que a gente ainda é potência, óbvio que a gente ainda tem os melhores jogadores, é óbvio que se hoje você for perguntar para algum clube aqui se ele não queria ter Neymar, se ele não queria ter o Alisson, com certeza eles gostariam de ter, mas tem esse trabalho tão bem feito na base que muitas vezes a solução para os problemas já está dentro da estrutura do próprio clube, né? Isso está sendo cada vez mais característico. E eu acho que, assim, é importante, eu vejo um pouco dessa mudança do jogador brasileiro, acho que ele está começando a ficar um pouco mais habituado a entender que a dinâmica mudou na Europa e que ele tem que ser muito mais adaptável do que só aquele talento bruto que vai para cima, que é o que a gente gosta de ver, é o futebol que a gente gosta de ver, mas você tem que lembrar que tem um outro lado que é o futebol do resultado também, que
ganha e que move toda uma indústria de bilhões. Então, quem ganha, quem aparece no holofote, quem está sempre disputando o título, quem tem resultados esportivos são sempre quem também estão ganhando mais. Então, eles começaram a entender um pouco mais isso, que resultado também é importante. Então, respeito de posição, respeito de hierarquia dentro do clube, respeito de hierarquia com os técnicos e tudo mais. Eu acho que a gente ainda consegue ter apelo, acho que um pouco da entre-safra nossa mesmo, mas o trabalho bem feito de base aqui, todo esse planejamento, começa a dar um resultado que você não precisa mais importar tanto jogador, né? Estão falando de jogadores brasileiros. Deixa eu falar de empresas brasileiras, né? Será que em algum momento, né, a concorrência de empresas brasileiras, né, aqui dentro do Brasil, já que as empresas brasileiras não atuam fora, né, ou se atuam fora de uma maneira muito pequena, né? Você acha que em algum momento a indústria nacional de material esportivo pode afetar ou impactar de alguma maneira o mercado de vocês aqui? Nós temos uma empresa que surgiu não faz muito tempo, até nós entrevistamos aqui no Golcast o dono da empresa, que é a Volt Sport, né? Ela é uma empresa inovadora, usa materiais recicláveis, customiza uniforme, né? A gente sabe que a Adidas e a própria Nike, eles têm uma linha, né? Os clubes mais ou menos vestem uma linha muito parecida, né? Os uniformes são quase que iguais, né? Mudando a cor, o detalhe. E a Volt, não, desenha um material específico para cada um. É claro, né? Ela é pequenininha, ela trabalha com 2, 3 clubes, né? É fácil para ela fazer isso. Mas tu acha que em algum momento o mercado nacional consegue dar conta também, né? As empresas nacionais aqui brasileiras conseguem dar conta do nosso mercado e podem afetar o mercado de vocês no Brasil? Eu acho que é difícil uma empresa nacional conseguir dar conta da demanda que você tem no Brasil, né? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, o principal que me vem à cabeça é a Pênalti, né? Uma marca que fez parte da minha infância, não escondo isso, tinha a Pênalti, né? Acho que quase toda criança brasileira em algum momento é para a escola com tênis da Pênalti, né? Mas eu acho muito difícil, porque você tem essa demanda dependeria de muitos anos e muito investimento para uma marca nacional conseguir chegar num patamar de se globalizar, de ter alcance global, de ter uma cadeia de suprimento global, porque isso também é importante a nível de produção, para conseguir, de fato, vamos dizer assim, bater de frente. Esse é o ponto que a dinâmica de mercado hoje, que é a dinâmica de globalização, ela influencia em todos os segmentos. Então, não é só de material esportivo, você também está isso na alimentícia, na de bebida, na têxtil, sem ser esportivo. Não tem jeito, é a dinâmica que a gente tem hoje. Você tem algumas regiões onde você tem essa cadeia de suprimento e você tem essa capacidade de ter suprimentos de maneira mais barata, mais eficiente, são as regiões onde você consegue ter escala, onde você vai daí conseguir alimentar os mercados que consomem mais de uma maneira mais rápida, mais eficiente, com um custo-benefício melhor. E é por aí mesmo. Eu acho muito difícil. Teria que, para uma empresa nacional conseguir ter toda essa escala de suprir a demanda inteira do nosso território, ela teria que já estar num nível muito mais globalizado, né? Ela teria que já estar num nível muito mais de expansão de produções. E daí eu estou falando aqui, eu não sei se as marcas nacionais elas têm esse tipo ou não. Eu até imagino que alguma outra coisa. Mas teria que expandir produções para outras regiões. Eu teria que gastar um budget de marketing gigantesco para você conseguir ser conhecido no resto do mundo. Eu acho assim bem difícil, pela dinâmica que se oferece o mercado mesmo. Não é impossível, mas é bem difícil. E isso que o Luiz trouxe só mostra como o Golcast é democrático, né, Luiz? Tivemos a Volt, tivemos a Pênalti aqui e agora a Adidas, ou seja, a gente está olhando para todos com a mesma atenção, a mesma dedicação e o mesmo respeito. E eu queria te fazer uma pergunta, Murilo, em relação a gente está falando aqui, né, vim com a camisa. Há uma tendência que eu acompanhei agora que as camisas da temporada seguinte, que são as grandes esperanças de venda das marcas, elas já começam a ser vendidas no final da temporada. Por que essa mudança? Porque antes havia uma expectativa de início de temporada ou nas férias
europeias do verão, em que aí os clubes lançavam as camisas. Por que que agora, na última rodada em casa, né, como foi aí o campeonato alemão, que o Bayern de Munique já lançou toda a sua nova camisa para a temporada seguinte? Pode nos falar um pouco dessa estratégia de antecipação? Olha, eu vou ficar te devendo uma resposta oficial porque eu não estou mais na equipe de marketing, então assim, eu de fato não sei como isso foi veiculado, como isso foi pensado. Mas eu acho que algumas dinâmicas que aconteceram com o mercado inteiro que você consegue observar e que eu acho que fazem sentido para isso estar acontecendo. Primeiro foram que nos últimos 3 anos praticamente, 2 anos e meio, você teve um problema muito grande de supply chain na China, né? E não só na China, mas no Sudeste Asiático como um todo, né? E isso fez com que a cadeia de suprimentos fosse um pouco danificada, e isso fez com que o lançamento de alguns produtos fossem prejudicados, né? De todas as marcas, né? Estamos falando que isso daí foi e está sendo um problema recorrente, um problema global. Então, isso causou um pouco de sentimento de que parece que, mas vinha mais tarde, mas vinha mais cedo. Isso foi bem prejudicado. Acabou em algum momento nos últimos 2, 3 anos vindo mais tarde por causa desse problema de abastecimento mesmo. Então, não faria sentido você lançar um produto onde você não tem condição de atingir a demanda que você sabe que vai vir, né? Então, você não tem como ofertar o produto. Esse é um dos pontos que eu observo que pode ser uma das situações. A segunda é que a gente vê que está, de fato, cada vez mais você tem essa antecipação de demanda, né? Então, o consumidor ele é mais ávido cada vez mais ao novo, ao que é moderno, ao que é mais tecnológico. Essa necessidade de ter, e daí eu posso até falar um pouco do que aconteceu com a gente, essa necessidade de ter o novo, que nem a Argentina foi campeã mundial e a gente vendeu tudo, e daí teve que mandar produzir mais, e de camisetas com a nova estrela, então, assim, foi um fenômeno, né? Essa necessidade de cada vez ter antes, de cada vez ter o novo e ter primeiro, eu acho que também faz com que você, de alguma maneira, tenta dar um aperitivo ali para o fã, de que, ó, tá chegando, a gente começa com o primeiro modelo, aí depois a gente lança o segundo modelo, aí a terceira camisa vem um pouco mais pro fim do ano, num modelo diferente, num modelo que apela um pouco mais para entretenimento e anda nessa linha tênue. Então, acho que tem um pouco dessa dinâmica assim, que eu vejo que está acontecendo no mercado e que praticamente todas as marcas estão tomando esse cuidado de como fazer o lançamento de produto. Eu imagino que esses processos dentro de uma gigante como é a Adidas, ele é enorme, com muita gente envolvida, com muito trabalho, né? E hoje é fundamental para que alguém possa ter primeiro e porque a empresa possa lançar primeiro. Então, como é que é este processo de inovação? Quantas pessoas envolvidas tem dentro da Adidas? Eu tenho certeza que esse é um dos processos mais importantes que a empresa tem. Com certeza, e é mais importante assim, não só para a gente, como é importante para todo mundo que está nesse segmento, né? Você fala do segmento de material esportivo, inovação dos carros-chefe de como você também pode apresentar um produto novo, né? Então, é um solado diferente, é um material diferente que você usa numa camiseta, é um material diferente que você usa em algum tipo de acessório, e esse tipo de coisa leva muito tempo e leva um processo longo e bem moroso. Se você for pegar, por exemplo, e é um pouco o que acontece, por exemplo, com a Fórmula 1, que nada mais é que um grande laboratório para lançamento de produtos automotivos, né? E levam anos, então você vê coisas que, sei lá, aconteceram em 4, 5 temporadas passadas e que provavelmente vão ser lançadas só nos veículos daqui 2 ou 3 anos, né? E eu acho que o processo de inovação dentro do ramo de material esportivo, ele é bem parecido com esse. Agora, assim, são muitas pessoas, são muitos times envolvidos, são muitas funções envolvidas, eu não sei te quantificar, assim, eu nem posso também te quantificar isso em como funciona e quais são os processos, isso sim é um segredo industrial bem importante, acho que para todo mundo, mas o que eu posso dizer para você é que como você mesmo fraseou e acho que é perfeito, é um processo, não é uma coisa que você chega da noite para o dia e fala que você vai começar a fazer. Você tem que entender, primeiro de tudo, é uma demanda do consumidor ou não é? O consumidor está buscando isso ou não está buscando, né? A gente hoje em dia
muita gente tenta lançar novos empreendimentos, muita empresa tenta inovar e trazer algo novo no mercado que você nem sabe se está resolvendo uma dor do consumidor ou não. Ele pediu para aquilo, ele não, assim, às vezes ele nem pediu, ou ele pediu alguma coisa muito mais simples, né? E a tua área de tecnologia é fundamental para o pessoal da inovação. Absolutamente, onde você consegue dados, onde você consegue dados. Então, você captura dados, você entende tendência do consumidor, você entende para que caminho que o consumidor está indo e, ok, como que isso se aplica dentro do processo de criação da empresa, né? Então, não é só você, sei lá, vou dar um exemplo aqui antigo da minha época, quando eu trabalhava no Samsung, vamos aumentar aqui o tamanho da memória do telefone para 1 terabyte, mas o consumidor precisa disso ou não? Porque isso, no fim do dia, encarece o produto. Então, assim, você tem certeza absoluta que o consumidor está precisando disso? Ele aceita pagar mais caro para isso? Ou não? Ou às vezes a metade já é o suficiente, mas aí você consegue oferecer isso por um custo-benefício muito maior. Então, essa dinâmica que você tem que colocar dentro do processo para, de fato, entender faz sentido ou não faz sentido, né? Você falou em segredinho. Pode falar, Norton. Não, eu ia Eu vou deixar mudar aquela o minha assunto última. aqui. Não, eu ia deixar aquela minha última pergunta quando tu quer encerrar, mas então vai que daí eu volto. Tá, ele adora fazer a última, né? Então eu vou fazer a penúltima. Vamos ver? Pô, já me excluíram, pô. Ela vai fazer a penúltima, ele é a última. Luiz, senão ele, depois de ti, ele vai fazer uma outra, porque ele sempre tem que ser a última pergunta, entendeu? Então, Então vai. Eu vou fazer a antepenúltima, então, Murilo, depois da camisa do Inter, qual é a camisa mais bonita do futebol brasileiro, patrocinada pela Adidas? Qual é a camisa? Depois da do Inter, depois da do Inter. Depois da do Inter. Eu vou falar por mim, né? Não estou falando, obviamente, pela empresa, estou falando por mim. Eu acho a do Cruzeiro bem legal. Eu acho bacana. Tricolor, né? Como a do Inter, tá certo? Ótima escolha. E o pior é que eu ia em cima disso mesmo, tá? Eu ia pegar o CPF dele de novo para perguntar se ele tem time aqui no Brasil, se ele tem alguma preferência, se ele pode revelar. E uma curiosidade também, você falou, né, do esporte, que o pessoal está praticando cada vez mais aqui no Brasil também. Que esporte você pratica? Só para a gente conhecer um pouquinho mais do Murilo. CPF, então, né? Claro. Eu sou corintiano, então eu nasci corintiano, eu sou corintiano. Do concorrente, cara. Fazer o quê, né? A gente não escolhe esse tipo de coisa, né? A paixão não tem como a gente escolher. O Murilo não tem camiseta do time dele em casa, tenho certeza. É proibido. Aqui na Alemanha eu não tenho mesmo, pior que eu não tenho. Eu deixei tudo no Brasil só para não gerar vontade de usar, entendeu? Então aqui eu acabei nem trazendo mesmo. Mas eu sou corintiano, mas é engraçado, porque como então, fazem 4 anos que eu estou dentro da indústria do esporte, né? Eu consegui essa movimentação e é uma coisa que eu estava querendo muito para minha vida e para minha carreira. Sempre gostei muito de esporte. Provavelmente, assim, todo mundo vai ter mais ou menos uma mesma noção, mas assim, puxa, não consegui ser jogador de futebol, mas quero de alguma maneira continuar envolvido com o esporte, né? Acho que é mais ou menos por esse caminho que a maioria dos jovens acabam pensando. Mas é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me motiva, é uma coisa que tem uma dinâmica. Eu acho essa dinâmica, quando a gente fala de paixão com o consumidor, muito incrível, né? Muito sui generis. Você pega, e daí eu vou usar um exemplo do próprio Corinthians, né? Quando foi rebaixado. Você pega lá atrás, quando foi rebaixado, então, assim, um resultado esportivo horrível, né? Péssimo, o time foi rebaixado, receitas de TV, de tudo mais, diminuindo, e mesmo assim foi um dos anos onde a receita foi recorde, né? Porque o torcedor abraçou, porque o time conseguiu fazer diversas ações de marketing, recorde na época, claro, né? O time conseguiu fazer diversas ações de marketing diferentes que abraçaram essa causa e essa paixão. Eu sempre gosto de falar assim, agora você pega e imagina você comprando um notebook, esse notebook depois de 6 meses quebra por inteiro, você não consegue mais usar ele, você vai voltar para a mesma marca? Provavelmente você não vai comprar a mesma marca, provavelmente você vai mudar de marca. Mas a gente não muda de clube, a gente não muda de time, a gente continua, mesmo que o resultado esportivo seja ruim. E eu acho essa dinâmica muito legal, e eu entendo que é por isso que muita marca quer se atrelar ao esporte.
Mas, e a sua segunda pergunta, eu adoro jogar futebol, então adoro, assim. Não estou mais jogando com tanta frequência quanto eu gostaria, porque tenho um filho pequeno, de 1 ano e 8 meses, então agora as prioridades mudam, aquele futebolzinho que era toda terça, sexta e sábado, acabou, tem que escolher um dia no máximo. E quando eu me mudei para cá, e é uma coisa que eu não fazia em São Paulo, eu comecei a correr. Também é uma coisa que eu tive que parar, que eu tive que diminuir agora por causa da dinâmica em casa, de outras responsabilidades, mas eu comecei a correr e eu comecei até a tomar gosto por isso. E eu ia praticamente todo dia, dava uma corrida, e é uma coisa que me relaxa, é uma coisa que você consegue ter uma outra dinâmica. Tem pessoas que correm porque querem fazer o melhor tempo, porque querem se desafiar, né? Eu acho que para mim é um pouco diferente. Para mim é um pouco um momento onde eu fico ali 45 minutos, 1 hora correndo, onde eu fico refletindo, pensando, pô, o que que eu quero fazer, como que vai ser meu dia. Mas o esporte está ali, está envolvido. Ele gera uma outra dinâmica para mim, né? Eu acho o correr um dos esportes mais maravilhosos, porque você consegue trabalhar praticamente o corpo inteiro 100%, inclusive sua mente. Enquanto você está jogando futebol, você está jogando vôlei, você tem que estar 100% focado e atento na próxima jogada, no próximo lance, o que pode acontecer. Quando você está correndo, você consegue deixar fluir. Se você não está, se o seu objetivo não é bater um tempo ou bater uma nova meta, você pode simplesmente deixar fluir, você continua correndo e você fica pensando e você fica refletindo sobre coisas assim. Então eu gosto bastante. Legal. E Deixa o aí, Norton fluir agora. Eu e o não, Luiz não, não, eu fizemos só a vou nossa parte. agora, então, pela lógica, aí na Alemanha, tu torce para o Borussia Mönchengladbach, os preto e branco? É isso? Acertei Não, ou não? não, 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 não. Assim, se tiver que dizer que eu tenho um carinho claramente pelo Bayern, Claro. assim, por morar na região, principalmente pela empresa também, pela conexão que tem com a empresa, mas, e talvez acho que vocês vão se identificar com o que eu vou falar também, eu não tenho segundo clube, é difícil, né? Não, a gente não consegue. Bom, a minha pergunta é exatamente essa. Eu fiquei em dúvida se eu vinha com a camisa do Ajax ou do Bayern de Munique. Uhum. Se discute hoje muito aqui, Murilo, e aí eu queria, para encerrar aqui, a questão do futebol brasileiro, SAFs, modelos de gestão, uma nova dinâmica, o futebol brasileiro é atrasado, modelo associativo. A Adidas está dentro do Bayern de Munique, um dos maiores clubes do mundo, potência global. Na tua opinião, esse modelo poderia ser aplicado no Brasil, né? Só para explicar, né? A Adidas é acionista do Bayern, está no conselho de gestão do Bayern, tem influência dentro, é a principal patrocinadora, junto com a marca de carros Audi. Mas, assim, esse modelo que eu, para mim, acho muito bacana, muito interessante, porque o clube mantém o controle do futebol, mas entrega parte da gestão para profissionais, para especialistas. Ele seria aplicado no futebol brasileiro, porque nós estamos aqui num momento de uma discussão muito grande sobre esse tema. Eu acho que sim, mas eu acho que teria que entender e tomar cuidado com que tipo de parceria. Isso acontece aqui entre Adidas e Bayern por uma questão muito local, muito regional. As duas marcas são do mesmo estado, da mesma região. E o que eu vou falar aqui não é segredo nenhum, pode procurar na mídia, elas têm uma relação intrínseca muito grande de anos. Então, você tem ex-CEO que era CEO da Adidas e foi ser CEO do Bayer. Tem essa troca muito grande, né? Uma tem uma troca muito grande com a outra, praticamente elas se criaram historicamente juntas, né? Então, dessa maneira, eu entendo que funciona. É uma relação de parceria muito amistosa e muito proveitosa para as duas. Se a gente conseguir identificar algum tipo de parceria que faria sentido no mercado brasileiro nesse nível, sim. Agora, simplesmente ter esse tipo de parceria de alguém que vem de fora e quer alavancar e fazer esse business girar de alguma maneira, e depois vende, depois troca e vem e faz, aí eu acho que não. Aí eu acho que não funcionaria. De novo, os modelos de SAF daí talvez façam mais sentido. Você tem empresas que estão vindo e estão de fato pegando a gestão do futebol desses clubes e trabalhando elas de uma maneira profissional, de uma maneira mais corporativa. É um processo de aprendizado onde os torcedores vão ter que entender que o negócio agora é diferente. É um negócio, então e o Luiz falou bastante, a gente falou bastante aqui de planejamento estratégico. Você falou uma coisa que foi até interessante, falou, os clubes, né? O clube toda hora ele está pensando aqui em ser o primeiro colocado,
a gente vai ter que entender que vão ter SAFs que vão entrar no futebol brasileiro e elas sabem muito bem que elas vão brigar para ficar em 10º, brigar para ficar em 15º, brigar para continuar na primeira divisão. Não que vai ser uma coisa que vai ser abertamente e escancaradamente divulgada, mas é uma coisa onde elas não vão fazer uma loucura se as coisas não estiverem dando certo. E daí você vai para um outro momento de planejamento e reflexão e você trata um outro planejamento dali para frente. Então, e assim, óbvio, eu estou falando isso, todo torcedor quer que o clube ganhe, quer que o clube atinja os resultados esportivos. Mas quando a gente fala de SAF, você tem resultados esportivos de um lado, mas você tem resultados de negócio de outro. Então, você tem venda, você tem receita, você tem fluxo de caixa, você tem um monte de outras coisas onde o resultado esportivo ele é só mais um dentro desses outros KPIs. Muito bem, meninos. Alguém arrisca falar o nome da cidade do Murilo ou passamos a bola? Completo. Ele fala de novo por nós. Hetzo o quê? Herzogenaurach. O Luiz quase chegou, hein? Tá bem. Eu acho que o Luiz tem um sangue alemão. O Luiz fala que é espanhol, mas eu acho que ele tem um sangue alemão aí com essa pronúncia. Não, e alguém ainda vai escutar e vai falar assim, mas ele pronunciou errado. Eu tenho certeza. Invejosos dirão isso. Eu não nasci Norton Capel. Eu nasci em Núñez, eu nasci em Núñez, de Espanha, né? Mas para não me sentir menor em relação a eles, a Streb e ao Capel, eu casei com uma Kip. Muito bom! Com isso, fechamos esse nosso episódio muito legal, essa conexão Brasil-Alemanha. Adorei, não vou falar essa cidade jamais, mas, Murilo, que coisa boa ter você aqui com a gente. Espero que tenha sido uma experiência bacana para ti também, né? Com certeza. Eu que agradeço, Eduarda. Obrigado pelo convite. E, assim, só para dar um parecer aqui, né? Depois que veio o convite do Norton, eu fiquei muito feliz, porque, agora eu faço parte de um hall aí de pessoas que vocês falaram, Diego Coach, Fábio Wolff, que são pessoas que eu acompanho. E, assim, muito legal agora saber que ali no meio vai ter um meu ali também. Bacana. Legal. Agora o Murilão com a gente aqui também. Parabéns, sucesso aí para você. E saúde para o Baby, né? Que deve estar enchendo essa casa de alegria. Sim. Obrigado, Eduardo. Obrigado, pessoal. Legal, gente. Esse é o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. E toda terça tem um episódio novinho e legal demais que nem esse, viu? Te inscreve lá, acompanha nosso trabalho. Um beijo e a gente se vê.